Beleza, então vamos lá começar a nossa parte da revisão com motores monofásicos, né? Então, a parte de potência monofásica para um equipamento em geral é aquela tensão vezes corrente vezes fator de potência. Só que agora, com motores elétricos, vai aparecer o novo termo, que é essa letra N aqui. Essa letra N, ela é um N com uma perna mais esticada, ela significa rendimento. Ou seja, o que quer dizer esse rendimento? É o quanto de energia elétrica está sendo convertida em trabalho mecânico. Ou seja, o quanto de energia elétrica está sendo convertida em trabalho mecânico. Sendo que energia, na verdade, a palavra correta aqui não é energia, e sim potência elétrica. O quanto de potência eu estou fornecendo para esse equipamento funcionar, para que ele venha fazer o trabalho que eu pretendo na minha instalação. Então, o quanto de potência elétrica está sendo convertida em trabalho mecânico. Então, essa parte aqui de potência elétrica é o que a gente calcula em watts, né? E trabalho mecânico é uma unidade que os motores fornecem ou em CV ou HP. Ou seja, o quanto de potência mecânica esse motor vai me converter de energia elétrica de entrada. Por exemplo, eu vou fornecer 100 watts. Vamos dizer que eu tenha um motor que me forneça 100 watts. Foi fornecido. Esse trabalho mecânico é potência mecânica da mesma coisa? Pode dizer que sim? Sim, a gente pode dizer, né? Porque trabalho, como é uma forma de trabalho, é trabalho mecânico, né? O quanto que ele está convertendo em outro tipo de energia, né? Mas a gente pode também falar potência mecânica, né? Mas o mais comum é a gente falar como trabalho mecânico, mas pode ser também potência mecânica, tá? Então, vocês podem observar, eu já ia falar um exemplo, mas eu vou falar essa primeira parte, que potência elétrica, ela é dada em watts, trabalho mecânico ou potência mecânica, ou ela é dada em CV, ou ela é dada em HP. Então, é por isso que nós temos que fazer, antes de qualquer cálculo, nós temos que fazer uma conversão de unidades. Então, nós temos que saber quanto que equivale um CV. Um CV 730, vou só confirmar, se não me engano, é 735.499. Deixa eu só confirmar aqui. Isso mesmo. Um CV, ele equivale a 735,499 watts. Essa aqui é a nossa primeira conversão. A segunda conversão
Pode falar. Não pode arredondar para 736, não, professor? 736, na verdade, se fosse para arredondar, colocava 735,5. 736 já é um arredondamento muito já bem considerável, né? Eu estou colocando o valor de conversão, porque se vocês forem pesquisar na internet, é esse valor que vocês vão encontrar também. Aí, para não ficar divergente do que vocês vão encontrar futuramente, eu estou colocando o valor real de conversão. A outra conversão que nós vamos ter é de 1 HP. Também é um valor de 700. Também não, é um valor um pouquinho diferente de CV, e é 745,7 watts. Então, motores ou são fornecidos em CV ou são fornecidos em HP. Depende do fabricante. Geralmente, motores nacionais, eles utilizam CV como unidade básica de conversão. Motores americanos de produção dos Estados Unidos, eles utilizam HP. Então, quando nós falamos assim, vamos colocar um exemplo. Só uma pergunta aí, Pode professor. falar. Esse HP, ele é fornecido também para o Brasil, e aqui ele é em HP, a gente utiliza aqui também? Por ser americano, ele é importado para cá também? Como é que funciona isso? Aqui no Brasil é permitido utilizar isso aí ou não? É permitido sem problema nenhum. É permitido. No caso, a pergunta seria: esse HP, quando chega aqui no Brasil, ele já é convertido para CV? Não, ele vem em Perfeito, HP é isso mesmo. aí. Não, colega, quando ele vem aqui para o Brasil, ele vem em HP mesmo. Ele vem escrito em HP, mas olha só, a observação que eu quero fazer aqui. A unidade de conversão, ó, vai ser 745,7 watts. Por mais que ele coloque um HP ou um CV, nós temos que observar a tabela que faz essa conversão. Por exemplo, motor nacional, que utiliza CV, você vai utilizar os 735. Se for um motor americano, que a gente já sabe que em HP, nós vamos utilizar a conversão em 745. Então, a observação que tem que ser feita é que unidade está sendo escrita para eu saber utilizar que conversão eu vou fazer. Que nem esse exemplo aqui que eu vou colocar, né? Quantos watts equivalem 2 CV e meio? Ok? Então, se nós precisamos converter, que é essa pergunta aí, daqui a pouco eu já coloco um exemplo em HP. Se eu preciso converter essa unidade CV em watts, então eu tenho que pegar o valor a ser transformado, por exemplo, 2,5 CV. Só que eu quero transformar em watts. Eu não vou pegar 2,5 CV, eu vou pegar o valor de um CV em watts. E é esse valor de 735,499. É essa conta aí que nós temos que fazer. Ou seja, vai pegar 2,5, 735,499 vai ser 1.838
Vou usar só duas casas decimais. 0,74 watts. Vou utilizar a letra P, que é P de potência. Então é esse valor em watts que equivale 2 CVs e meio. Então, respondendo a pergunta aí, eu tenho que ver em que unidade foi fornecida. É um motor nacional. Então, eu já sei que são 2,5 CV. Vamos fazer o mesmo exemplo, agora fazendo com 2,5 HP. Ou seja, vamos calcular, já calculamos em CV, agora vamos calcular em HP. Então, aí é o caso da sua pergunta, né? Ele veio convertido em CV ou tem que converter em HP? Não, eu não vou converter CV para HP. Ou o contrário, eu vou converter quanto HP em watts. Que nesse caso aqui vai ser o 745,7 agora. Então, essa potência aí, deixa eu fazer a conta aqui, vai ser uma potência um pouco maior. 1864,25 watts. Então, respondendo a pergunta aí do colega, eu vou converter HP em CV? A resposta é não. Eu vou observar a minha tabela de conversão. No caso aqui em azul, eu utilizei a conversão em CV. Aqui em vermelho, a conversão era para HP. Então, eu vou utilizar a potência equivalente para poder fazer essa conversão. Compreendido aí, colega? Sim, tá bacana. Tá? Então, quando a gente fala... então, para que serve esse 2,5 CV, né? Que nós estamos acostumados a falar, né? Nós estamos falando o quanto de potência mecânica está sendo utilizado. Ok? Vou pegar a minha tabela de conversão, vou colocar aqui em cima. Vou apagar o exemplo que eu escrevi agora aqui embaixo. Só que existe o seguinte, eu já sei que tem que converter CV para watts ou HP para watts. Só que existe esse rendimento. O rendimento, ele nada mais é do que a potência mecânica dividida pela potência elétrica. Ou seja, o quanto de potência mecânica está sendo convertido em potência elétrica. E esse fator de rendimento, ele vai ser um número menor que 1. Ou seja, ele vai ser um rendimento, a resposta, o resultado dessa divisão, ela sempre vai ser menor que 1. O que isso quer dizer? Que não vai existir uma conversão total de 100% da energia elétrica em energia mecânica. Ou seja, sempre vai ter perdas em um motor elétrico. Então, vamos fazer um exemplo aqui para poder ficar compreendido como utilizar esse rendimento. Vamos utilizar
Suponha que temos um motor de 2 CV. Um motor não, 2 motores. Todos dois de 2 CV. Sendo um rendimento de 0,85 e outro de 0,75. Lembrando que, como eu estou fazendo a comparação de uma potência em watts com outra em watts também, a unidade de rendimento é uma unidade adimensional, ou seja, ela não tem unidade. É só o número escrito. Aí eu vou fazer essa pergunta. Qual dos dois motores irá consumir mais energia? Ok? Eu vou apagar aqui essa parte de cima para dar espaço para o nosso exemplo aqui. Ok? Então, tá aqui. Eu quero saber. Eu tenho 2 motores de 2 CV. Todos os dois são iguais. A potência mecânica. Só que um rendimento é de 0,85 e o outro é 0,75. Qual dos dois motores irá consumir mais energia? Para fazer esse cálculo, nós temos que primeiro saber o quanto de potência mecânica nós temos. Foi fornecido em CV. Só que eu não utilizo o CV, conforme eu comentei agora no exemplo anterior, nós não utilizamos CV para fazer esse cálculo, nós utilizamos watts. Então vamos lá. Converter essa potência mecânica, vou colocar entre parênteses aqui, essa potência mecânica em watts. Então como que fica essa conta? Vai ser os 2 CVs multiplicar o 2 vezes a quantidade de watts por CV. Ou seja, 2 vezes. Vamos olhar aqui na nossa tabela, aqui no lado direito, ó, que um CV equivale a 735,499. Então, essa potência mecânica, parênteses aqui, em watts, vai ser essa conta de 2 vezes 735,499. Vou fazer essa conta arredondando a resposta. 1.471 watts. Ok? Tranquilo até essa parte aqui? Tranquilo. Beleza. Então vamos pegar agora a nossa fórmula. A nossa fórmula, nós calculamos essa parte aqui. Nós calculamos já a potência mecânica. Onde que vai entrar esse 0,85? Aqui no rendimento. Então vai ficar assim. Nós temos 2 motores. Vamos calcular para o primeiro motor com rendimento de 0,85. Então vai ficar 0,85, que é justamente o valor do N. Potência mecânica que nós acabamos de calcular, 1.471, dividido pela potência elétrica. Eu vou escrever a mão aqui do lado direito, só para explicar o que a gente vai fazer aqui, né? Potência mecânica
dividido pela potência elétrica. Nós temos rendimento, nós temos potência mecânica. O que eu vou fazer aqui é trocar o rendimento pela potência elétrica na nossa conta. Porque eu quero achar justamente a potência elétrica. Então, a nossa fórmula vai ficar assim, ó. Potência elétrica vai ser a potência mecânica dividida pelo rendimento. Ok? Todos conseguiram compreender o que está sendo feito aqui? Ok. Tá. Então, se alguém tiver dúvida, pode perguntar que eu explico de novo sem problema nenhum. Então, significa que eu vou pegar a potência mecânica e dividir pelo rendimento. Então, para esse motor de 0,85, nós vamos ter uma potência elétrica de 1.730,58 watts. Então, esse primeiro motor aqui, ele irá consumir da nossa rede elétrica essa potência, 1.730,58 watts. Ok? Então, esse é o primeiro motor que nós tivemos que calcular. Vamos calcular agora, vou escrever em azul, o segundo motor. Aqui ele tem um rendimento de 0,75. Então, como que vai ficar essa nossa conta? 0,75 igual 1.471 de novo. Por que de novo? Porque a potência desse motor também é de 2 CV. É o mesmo motor com a mesma potência, só que com rendimentos diferentes. Então, a potência mecânica dele também vai ser 1.471. Dividida pela potência elétrica. Então, utilizando agora aqui essa fórmula que está circulada em preto, a potência elétrica desse motor com rendimento de 0,75, fazendo aqui a conta, 1.961,33 watts. Ou seja, esse motor agora, com rendimento menor, em comparado com o outro de 0,85, esse segundo motor está gastando mais energia do que o primeiro. Ok? Alguma pergunta? Professor, Pode perguntar. é engraçado que o rendimento desse daí é menor e ele gasta mais, né? Impressionante. Sim, foi porque a convenção, né? isso. Pode observar que a potência mecânica, que é esse 1.471, permaneceu. É a mesma potência. Só que o rendimento que é diferente. Sim, sim, sim. Ok? E o que isso Então, significa? quer dizer, hein, professor? Então, quer dizer que quanto menor o rendimento, maior vai ser o... Consome menor, energia. maior... Isso. Isso, vai gastar mais energia. Caracoles. Ok? Então, qual seria o nosso principal Lembra observação? Quanto menor o rendimento,
Gasta mais energia. Positivo. Pelo cálculo que ele fez aí, acabou de aparentar isso daí. Quanto menor o rendimento, mais gasta energia. Isso, olha O aqui. cálculo tá dizendo tudo. A gente pode também aqui, usar o exemplo do carro 1.0, né, professor? Quando está ligado ao ar-condicionado, ele consome bem mais que um carro 1.4, por exemplo. Isso, porque a potência que o motor tem, né, um carro 1.4, né, ele tem mais potência mecânica, então ele consegue alimentar o sistema de ar-condicionado com menos esforço, vamos dizer assim, do que o motor 1.0. E pela fórmula aqui, ó, pode observar, ó, a fórmula que eu escrevi aqui em azul, e quanto menor o rendimento, como a potência elétrica está dividindo, né? Então, para esse N diminuir, a potência elétrica ela tem que subir. Ou seja, quando for chegar e comprar algum motor, o importante é observar a potência, sim, mas o importante é também observar esse outro fator aqui, ó, rendimento. Então, se você tem dois motores de mesma potência, mas rendimentos diferentes, tem a opção pelo motor com um rendimento maior. Espera aí, só um momento aí, pessoal. Vamos só pegar um negócio aqui. Só um momento. Ok, pessoal? Então, motores de rendimentos diferentes, mesmo tendo a mesma potência, eles vão gastar, vão ter consumos elétricos diferentes. Isso equivale, pode ver que eu ainda nem utilizei aquela fórmula da potência monofásica, né, que é aquela E, tensão, corrente, fator de potência e rendimento. Eu nem estou utilizando aquela fórmula. Isso significa que esse rendimento vale tanto para motor monofásico como para motor trifásico. Tá, ok? Pode observar que eu não estou falando em tensão, não estou falando em corrente, não estou falando nada. Somente potência e rendimento. Então, se, por exemplo, eu tenho um motor trifásico, vai valer para ele? Vale-se também. Por exemplo, eu coloquei ontem essa placa de motor aqui. Acredito que já deve estar aparecendo a placa do motor. Não sei se está aparecendo aí para vocês, porque está um pouco embaçado, mas aqui, ó, esses 76 é rendimento. Ou seja, o que é esse 76? É o nosso valor do N que a gente está calculando agora. Mas aí o senhor disse que o rendimento tem que ser menor que 1. Pois é, só que aqui ó, ele está escrito em percentual. Aqui está 76%. Então, se eu dividir 76% por 100, vai voltar para 0,76. Morei. Entendeu? Ficou claro? Se tiver escrito 76, que nem essa placa aqui, ele está falando em percentual, 76%. Mas no geral vem assim, né, professor? A maioria desses motores eles vêm sempre assim, com essa nomenclatura aí, né? Sem a questão da. Vem sempre nesse formato aí.
Né? Não vem com zero na frente, não, né? Não, eu já vi de todos os dois jeitos, colega. Por isso que eu estou falando. E onde está o CV? O CV, ele está bem aqui, ó. Só um momento, tá aqui, ó. Tá vendo que eu vou colocar aqui, tá, HP e CV. Entre parênteses. Então, no caso, eles já converteram tanto para HP quanto para CV. Isso, porque olha só, a nossa resposta deu aproximadamente, se nós convertermos os 4 CV ou 4 HP, vai dar um valor muito aproximado. Então, aqui nessa placa, ele está considerando que tanto a HP como CV, como aproximadamente 4. Aí você vai me perguntar, como é que eu sei se é HP ou CV? Porque aqui, ó, ele está considerando a letra maiúscula, o HP. Então, quer dizer que se o que tiver em maiúsculo é que é o, no caso, o motor. É a unidade que ele está utilizando. Entendi. Tá? Aqui esse motor, essa placa aqui, ela está dando uma outra facilidade. Tá vendo aqui que está escrito em quilowatts? Fora do parêntese. Não é porque está em parênteses, não? Oi? Não é porque está em parênteses, não, a consideração dele? Não, aqui é o seguinte. 3 quilowatts está fora do parêntese. O quilowatt está fora do parêntese. E aqui, ó, o 3 está fora do parêntese também. Então, ele está dizendo que esse motor é de 3 quilowatts. Agora, entre parênteses, a resposta está o 4 também aqui entre parênteses. Ou seja, esse motor é de 4 HP ou de 3 quilowatts. Aí você escolhe em que unidade você quer ler. Vamos fazer esse exemplo aqui para. Vamos fazer esse exemplo aqui dessa placa para a gente compreender aí. Só um momento, deixa eu copiar aqui de novo. Vamos lá. Vamos converter. Ele está dizendo que são 3 HP, são 4 HPs esse motor. Então vamos converter 4 HP em watts. Vamos fazer essa conta aí. Eu apaguei, mas vou escrever aqui embaixo. 1 HP 745,7. Sabe qual é que a Zane recebeu? Beleza? Vamos ver aí a resposta aí. Converter 4 HPs em watts. É multiplicar 4 vezes o fator de conversão. 745,7. Na minha calculadora deu 2.982,8. Ok? Conseguiram achar também o mesmo resultado aí? Isso. Positivo. Então, ele está considerando que esse valor de 2.982, ele fez uma aproximação, a nossa resposta deu 2.982.
Só que ele considerou uma aproximação para 3. Opa, só essa parte aqui. Ele considerou essa potência em quilowatts como 3 quilowatts. Ou seja, ele pegou esse 2.982 e converteu para 3 quilowatts. E só esse cálculo aí a gente utiliza para converter esse 2.982 para esse 3 kW é dividido por 1.000? É, dividir por 1.000. Só que esse fabricante, né, esse fabricante VEG, no caso, ele arredondou esse 2,98, que vai ser a sua resposta aí, dividindo por 1.000, ele já arredondou para 3 quilowatts. E pode fazer isso? O fabricante, ele pode fazer esse arredondamento porque ele deve estar considerando aí outras perdas, né? E vamos fazer essa conta aí, ó. Se você dividir esse número aqui, ó, vai dar 2,98. Qual é essa diferença para 3 aqui? Entendeu? Ele fez esse arredondamento porque ele já considerou como 2,98, ele já considerou isso aqui como 3 quilowatts. É até mais simples para ele colocar na placa também, que tem muito espaço, né? É, ele quis utilizar uma casa decimal. Então, por mais que ele utilizasse só uma casa decimal, ó, 2,9. 2,9 para 3, também dá para fazer esse arredondamento sem problema nenhum. Tá? Por isso que eu estou falando aqui, para a gente observar que está em quilowatts, fora do parêntese, e HP entre parênteses. Então, você pode pegar e fazer essa conta do HP e observar que o fabricante ele só fez um arredondamento direto. Beleza? Compreendida essa parte aí? Isso daí são todas informações que estão, conforme eu estou mostrando aqui, são informações que estão na placa dos motores. Esse motor aqui, por exemplo, é um motor trifásico. Mas o motor monofásico também traz essas informações. E o rendimento, né? Vamos utilizar também essa mesma placa de motor aqui para calcular rendimento. Esse rendimento aqui, conforme eu falei, está um pouco embaçado, mas na minha tela eu estou conseguindo ver. Ele colocou rendimento 76. Rendimento 76. Talvez não está aparecendo para vocês, mas está assim aqui, ó. A letra N com um percentual entre parênteses. 76. Só que a gente não utiliza em percentual, né? Nós utilizamos o valor normal calculado. Então, esse rendimento aqui, sem estar em percentual, 0,76, que é justamente o que eu mencionei na outra tela, né? Que eu disse que tem que ser um valor menor que 1. Então, o colega que perguntou que está em 76, mas está em 76%. Quando eu tiro do percentual, ele fica com 0,76. Ok? E qual é a potência elétrica desse motor? Para a gente finalizar esse exemplo aí. Vamos ver se o pessoal conseguiu chegar na mesma resposta. A minha resposta deu 3.924. 924,73, né?
Isso. Deixa eu ver aqui o que o colega colocou aqui. Positivo. O Caio aí que colocou a resposta também colocou do mesmo valor. 47 não, colega. Deu 23.924,73. Eu já entendi que o Caio que colocou essa resposta aí. Isso. Agora que eu fiz aqui a conta, né? A minha resposta deu esse valor porque eu utilizei o valor sem o arredondamento. Ok? Mas pode ver que a sua resposta, mesmo sem estar no arredondamento, ainda deu parecida, né? O que eu estou falando aqui é que o Caio utilizou a conversão a partir daqui dos 3 kW. A resposta dele foi 3.947,36. 3.947,36. Aí foi o erro que está dando, foi justamente aqui o erro do arredondamento, né? Mas não se preocupe não que o 3,9, vamos converter esses dois valores em quilowatts. Convertendo em quilowatts, dividir por 1000. A minha resposta seria 3,92. E a resposta, a partir do arredondamento de 3, ficaria 3,94. Em suma, 3,9. Chegaríamos também na mesma resposta, sem problema nenhum. Ok? Só estou com uma dúvida aqui. Diga lá. Não tem esse HP e CV aí? Certo. O CV, ele tá pequenininho, né? Escrito. Certo. Aí ele não deveria ser o número, esse 3 aí, ponto 0? Não. Vou colocar aqui a placa de novo. Eu vou colocar a placa sem os parênteses, sem as indicações em amarelo. Não esqueça de colocar seu microfone no mudo aí, para você ouvir a resposta aí. Olha aqui, ó. O que eu estou querendo observar aqui. Veja que o quilowatt aqui, ele está fora do parêntese. Veja que a nossa conversão aqui, ó, quando a gente fez o cálculo de HP para watts, deu 2.982, né? Arredondando, 3. Esse 3, ou seja, esse quilowatt fora do parêntese, é a minha resposta aqui do 3 fora do parêntese. Ah, tá. Entendeu? Aí o que está em HP dentro do parêntese aqui é justamente a minha resposta dentro do parêntese aqui, na seta em laranja. Conseguiu compreender? Ou seja, fora do parêntese é quilowatts, 3. Dentro do parêntese, 4 HP, que também está aqui dentro de parêntese. Por isso que um está fora do parêntese, outro dentro do parêntese. O CV não está dentro do parêntese aí? Mas só que a letra maior que está sendo identificada aqui é o HP, ó. Nos dois casos vai estar correto aí, né, professor? Você vai considerar na prova, na lista, né? Sim, vai estar correto mesmo porque, vamos supor que você calculou errado, né? Calculou usando o CV. Mas a resposta vai dar 2.930, vamos dizer assim, né? Que a conversão, ela vai ser um pouquinho diferente, mas a resposta final, nós vamos chegar na mesma resposta também, que seria os 3 kW.
Ok? E nessa questão aqui, respondendo também a pergunta se geralmente vem escrito em percentual, deixa eu achar aqui, eu tinha acabado de achar. Existe sim placa de motor que vem escrito ele sem estar em percentual. Poxa, eu tinha achado agora há pouco, eu perdi. Mas se você não vê escrito em percentual, ele vai vir escrito 0,75, 0,85, depende aí de como vai encontrar esse motor aí com a indicação do rendimento dele. Ok? Então vamos... Essa daí é a parte de rendimento que eu queria falar, né? Ou seja, um dos parâmetros de compra de motor elétrico é justamente o rendimento. E no caso de motores monofásicos, nós temos que observar também esse fator aqui, né, que é tensão vezes corrente vezes fator de potência vezes o rendimento. Fator de potência também é um ponto a ser observado na placa do motor. Vamos voltar para aquela placa de motor que eu coloquei agora. Estou utilizando esse do trifásico, mas um motor monofásico também vem escrito rendimento. Desculpa, vem escrito esse fator de potência. Aonde nós vamos encontrar isso daqui nessa placa? Deixa eu achar aqui do lado direito. Como que vem escrito na placa, né? Essa placa está um pouco borrada, mas ou ela vem escrito FP, que é justamente fator de potência, ou PF, Power Factor. E seria a tradução de fator de potência, só que escrito em inglês. Então, o motor vem com essas duas indicações, ou FP ou PF. Ah, tá. E tem uma terceira que eu esqueci, né? Que é cosseno. Vem escrito assim, cosseno φ. Também significa fator de potência. Aí vocês podem fazer a seguinte pergunta, né? Se eu estou falando que é cosseno φ, por que tem que ser cosseno φ, né? Vou explicar utilizando esse triângulo aqui, que foi o triângulo que eu chamei triângulo das potências. Quando eu falei em corrente alternada, lembra que eu falei que aqui é S, que é potência aparente. Falei que aqui é a letra Q, que representa potência reativa. E aqui embaixo a letra P, que é potência aparente. Desculpa, potência ativa. Eu falei que fator de potência é potência aparente, a letra S, dividido ao contrário, potência ativa, que é a letra P, dividido pela potência aparente, letra S. Só que vamos observar o seguinte.
a potência ativa, que é a letra S, é essa parte aqui de baixo do triângulo. É essa parte aqui, ó. E potência aparente é essa parte aqui. Eu estou utilizando potência ativa e potência aparente. Não sei se os colegas lembram aí, ou se tiveram aquela revisão de matemática, e aqui nós temos um ângulo nesse triângulo. E a relação da hipotenusa, né, que é essa parte maior, com essa parte aqui de baixo, que seria o cateto adjacente, essa relação hipotenusa com esse cateto é justamente um ângulo chamado de cosseno. Cosseno desse ângulo. Então, o fator de potência nada mais é também do que o cosseno desse ângulo de um triângulo de potência, de um triângulo retângulo. Então, vocês podem encontrar alguns motores que vem escrito cosseno φ, ou cosseno do ângulo de trabalho desse motor. Ok? Então, essas são as 3 nomenclaturas que nós utilizamos para falar sobre fator de potência. Qual das 3 está certa? Todas as 3 estão certas, porque, na verdade, só são formas de escrever diferentes. Ok? Então, motores monofásicos vai ter tensão, corrente, fator de potência. Fator de potência é justamente o quanto de potência está sendo fornecida para esse motor e quanto efetivamente está sendo utilizada. Isso também significa que se eu tiver um fator de potência muito baixo, por exemplo, eu tenho um fator de potência de 0,85 e um outro motor com fator de potência 0,92. O que isso quer dizer? Que esse motor com fator de potência 0,92, ele está conseguindo converter quase toda a potência que ele está recebendo da rede em potência elétrica efetiva do meu consumo. Então, vamos fazer uma conta aqui, para poder ficar mais compreensível essa parte aí do que eu estou querendo falar. Vamos para o nosso exemplo. Temos um motor de 3,5 kW. Eu já vou dar essa potência convertida aqui. Ele funciona em 127 volts. E possui um rendimento, vou colocar um rendimento de 0,88. Os rendimentos mais comuns de encontrar em motores, antes de a gente prosseguir, é essa faixa de 0,88, 0,85 até 0,80. Motores abaixo disso já são motores com uma eficiência muito baixa e geralmente são os motores mais baratos. Motores com eficiência maior, um 0,88, 0,85, por exemplo, eles são mais caros porque justamente eles são fabricados com um material melhor para poder justamente ter um rendimento maior.
Então, o que eu quero achar nesse exemplo? Temos um motor de 3,5 kW, ele funciona em 127 e possui um rendimento de 0,88. Considere fator de potência 0,82. Vou usar o 0,85 para calcular a corrente. Ou seja, eu quero saber qual é o valor da corrente se o fator de potência for 0,85. E vamos fazer um comparativo se esse fator de potência for para 0,92. Então, vamos fazer esse cálculo aí. Como ele é motor monofásico, 127, nós vamos utilizar essa fórmula tensão, corrente, fator de potência e rendimento. Então, para achar essa corrente, a nossa fórmula vai ficar corrente, potência, dividida pela tensão vezes fator de potência vezes o rendimento. Vamos calcular esse valor de corrente para as duas situações. Enquanto os colegas vão escrevendo, né, a montagem da fórmula vai ficar 3,5 kW. Transformar quilowatts em watts é multiplicar por 1000. Então, essa resposta aqui, 3.500. Deixa eu ver a resposta que o colega colocou aqui primeiro. 36,84, mas essa unidade não está certa, colega. Qual é a unidade aí de corrente? Não vão se confundir na unidade. Estou pedindo corrente. Unidade de corrente, ampere, letra A. (3684) 3684 para fator de potência 0,85. Isso. Agora faz aí por 0,92 aí. Beleza. 34,04. Isso. Ou seja, um fator de potência 0,85, a nossa corrente nesse primeiro ponto vai ser 36,84. Quando o fator de potência for 0,92, essa corrente ela vai passar a ser 34,04. Aqui, o fator de potência, diferente do rendimento,
Ele está influenciando justamente na quantidade de corrente que está alimentando esse motor. Então, vamos fazer um terceiro exemplo. Se esse fator de potência caísse para 0,70, por exemplo. Vamos fazer esse terceiro exemplo aí. O fator de potência foi para 0,70. Diminuiu mais ainda o fator de potência. Só para me compreender aqui, toda vez que tiver aqui a potência tiver em duas, no caso decimal, né, 3,5, eu tenho que multiplicar para 1000? Isso. É isso? Isso, porque, olha só, aqui tem quilowatts. Quando essa letra K, quando está escrito aí, quer dizer que eu estou multiplicando por 1000. Então, quer dizer que quando tiver o K, multiplica, e quando tiver só o watts, divide. Isso. Positivo. Conseguiram achar esse valor de 44,73 aí? Positivo. Então, o que quer dizer isso daí? Que quanto menor meu fator de potência, maior vai ser a minha corrente elétrica, apesar da potência de 3.500 permanecer constante. Por isso que tem que ter um fator de potência alto, porque eu vou exigir menos corrente da minha rede elétrica. Ok? Esse conceito também de fator de potência também é válido lá para motores trifásicos. Ok? Então, esses são os dois conceitos que eu quis passar para ficar melhor compreendido. Rendimento é o quanto de energia. Vai lá. Quer dizer que quanto menor o fator de potência, maior a corrente? Sim, porque quanto pior, no caso, né? Quanto pior for esse fator de potência, você pode ver que a corrente ela vai aumentando. Aqui foi 0,90, aqui foi 0,85. Esse de 36 amperes. Aqui com 0,92, pode ver que houve uma redução de 2 amperes. Eu tive uma drenagem de corrente menor. Com 0,70, foi praticamente mais 8 amperes. Mais 10, na verdade, daqui para cá. Ó. Entendeu? Então, quanto pior meu fator de potência, mais corrente eu estou exigindo. Aonde que isso vai refletir? Por exemplo, se o meu fator de potência se manter 0,92, eu poderia ainda utilizar um cabo de 6 milímetros aqui nesse motor. Porque o cabo 6 milímetros ele vai até 36, se não me engano. Só que se esse fator de potência for 0,70, eu já vou ter que passar a utilizar um cabo de 10 milímetros aqui. Ok? Então, o fator de potência ele já influencia na questão do valor da corrente que nós vamos utilizar. Beleza. Ok? E motores trifásicos, né? Vou colocar aqui agora motor trifásico.
Vou apagar aqui essa parte aqui. Motores trifásicos. O que vai aparecer a mais, né? O motor trifásico vai aproveitar a mesma fórmula, só que ele vai aparecer agora uma raiz de 3 nesse cálculo de potência. Então, quando eu tenho um motor trifásico, na verdade eu estou calculando, estou dividindo em 3 fontes a alimentação desse motor. Então, eu vou fazer o exemplo que eu fiz no dia que eu apresentei, só que eu acho que talvez eu tenha apresentado um pouco rápido. Mas vamos fazer um comparativo aqui. Vamos fazer um exemplo. Calcular a corrente de um motor trifásico de 5. Vamos fazer a utilização do nosso conceito, né? Calcular a corrente de um motor trifásico de 5 CV com fator de potência. Vamos considerar um fator de potência bem elevado, né? 0,92. E um rendimento de 0,88. Ele será usado em 220 volts. Então vamos fazer essa conta aí, né? Calcular a corrente elétrica de um motor trifásico de 5 CV, com fator de potência 0,92 e rendimento de 0,88. Ele será usado em 220. Então, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. É basicamente a mesma fórmula para monofásico. A diferença é que nós vamos ter agora essa raiz de 3 aparecendo na nossa fórmula. Enquanto os colegas vão fazendo aí a conta, vou fazer a montagem aqui da fórmula, né? Montagem da fórmula vai ser bem similar da monofásica, só que aqui a gente já vai calcular tudo direto. Onze 11,92 corrente. Positivo, 11,92. Tá? Mas eu vou montar aqui para o pessoal. CV é o que a gente chama de potência mecânica. Então, eu tenho que converter potência mecânica em potência elétrica. Então, se converte os 5 CV em watts. Lembrando que um CV é 735,499. Essa é a primeira parte que tem que ser feita. A próxima parte. Tensão. A tensão eu falei que vai ser 220. Corrente é o que eu vou calcular. Então está aqui isolado aqui em cima. Fator de potência 0,92 e 0,88 é o rendimento vezes a raiz de 3. Então, a fórmula fica desse jeito aí. E o resultado, 11,92 amperes. Ok? O comparativo que eu quero fazer
vamos considerar esse mesmo motor só que esse 220 agora não é mais trifásico. Esse 220 é fase e neutro. Ou seja, se é 220 fase e neutro, este motor é um motor monofásico. Ou fase. Ou seja, sistema bifásico, nós também nós fazemos o mesmo cálculo como se fosse monofásico. Vamos calcular esse valor de corrente agora para saber o que mudou aí. Então, essa fórmula agora ela é a fórmula da potência monofásica. Positivo, 20,64. Deixa os outros colegas aí terminarem de fazer a conta. E ver se consegue também achar a resposta, que é 20,64. Estão calculando? Conseguiram achar essa resposta também? Sim, deu o mesmo resultado. Beleza? Então vamos fazer a nossa análise, né? Vamos fazer a nossa conclusão do que eu estou querendo chegar, o que eu quero que seja observado. Só apagando aqui, que na verdade agora não é motor trifásico, né? Aqui no enunciado. Motor mono. Meu, deu certo aí, deu esse mesmo resultado aí. Beleza? Outra coisa que eu já estou observando, que quem já tem calculadora científica já parece que já está começando a pegar o jeito de usar a calculadora também. 20,65. Arredondando vai dar 20,65. Mas não tem problema não, a resposta também está aproximada, bateu a resposta. Vamos lá, vamos fazer essa análise aí. Primeiramente, que esse motor, na primeira parte, motor trifásico. Ou seja, o motor trifásico ele tem 3 fontes de alimentação, ele tem três momentos que a rede elétrica consegue alimentar ele. Lembra do exemplo da roda d'água que eu disse que tem uma roda d'água com 3 pás apenas, e que essa roda d'água, a água está batendo aqui nesse ponto? Ou seja, quando essa água bate aqui, essa pá vem para cá, e essa próxima já está aqui em cima. Ou seja, a água nunca vai precisar de tanta força para fazer essa roda d'água girar. Ela não precisa de tanta intensidade. É o que a gente está observando aqui. O motor trifásico de 5 CV, nós vamos ter uma corrente de 11,92, ou seja, a minha corrente ela é bem baixa, ela não precisa de uma corrente tão elevada para fazer esse motor funcionar.
E na rede monofásica, né? Qual foi o exemplo que eu disse? Suponha que nós vamos ter a mesma roda d'água, só que agora nós só temos duas pás. Nós perdemos uma dessas pás, né? Na verdade, essa roda d'água, na verdade, ela tem duas pás apenas, se for fazer esse exemplo. No sistema monofásico. E a água continua batendo no mesmo ponto. Só que quando a água bate aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai ter que fazer um giro de 180 graus. E essa aqui é a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Que enquanto na trifásica eu estou conseguindo dividir essa força d'água em três partes iguais, tendo um valor de corrente menor, na monofásica eu tenho praticamente uma pá a cada volta. Para eu fazer uma volta completa, eu tenho que bater com mais intensidade, essa água tem que bater com mais força, para poder dar meio giro, para quando a próxima pá chegar, bater com mais intensidade e fazer um giro completo. Por isso que a corrente no monofásico, apesar de ser o mesmo motor de 5 CV, ela é mais elevada do que a corrente trifásica para o mesmo motor de 5 CV. Ok? Compreendida essa explicação? Ficou claro? Ou precisa de uma explicação melhor? Professor, só queria fazer o seguinte, é porque aí no monofásico, eu até troquei aqui em vez de eu botar o 220, eu botei 127 e no final eu considerei a raiz de 3 e deu o mesmo resultado, 20,64. Mas tem que ser o 220, né? Monofásico aí. Isso. Na verdade, o que você fez aí, você fez um cálculo para tensão trifásica em 127. Se você fizer a multiplicação 127 vezes a raiz de 3, você vai obter o valor de 220. Por isso que sua conta deu certo. Mas o seu procedimento foi errado. Ok? Nós temos que considerar o valor da tensão aqui que eu estou informando. Ok? Por isso que tem que ter cuidado nessa parte aí. Como é aquele ditado, né? Fez certo, mas está errado. Tá? Você fez botando 127 aqui, né, no lugar do 220, multiplicou pela raiz de 3 e você achou 20,64, né? Não foi isso que você fez? Só que o seu procedimento está errado. Essa raiz de 3 só vai aparecer quando for sistema trifásico. Pode observar que porque aqui... porque no caso aí é fase e neutro, né? Não, no monofásico... Me refiro ao monofásico. Isso, no monofásico, ou ele é fase e neutro, tá? Ou ele é fase e fase. Ou seja, nesse sistema aqui, são apenas 2 fios. Por isso que eu estou colocando fase e neutro. Ou fase e fase. Que foi justamente o exemplo da roda d'água aqui, ó. Dessa roda d'água com apenas 2 pás. E a trifásica são 3 fios, são 3 cabos alimentando esse motor elétrico. Comparando com o sistema de roda d'água, são uma roda d'água com 3 pás. Ou seja, ela vai ficar dividida, vai ter um equilíbrio melhor com 3 pás do que apenas com 2. Ok? Não sei se vocês já viram
se não me engano, tem um carro da Fiat que ele é 3 cilindros. É o mesmo conceito. 3 cilindros consegue fazer a potência mecânica equivalente do que com 4 cilindros. Devido à distribuição de giro do motor. HB20, 3 Eu acho que é o Argos também. O Argos da Fiat é 3 cilindros. Porque se você, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, o eixo de manivela de um motor, ele é mais ou menos assim, ó. 2 cilindros em cima, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas eu lembro que o funcionamento é assim. E 2 embaixo. Então, quando esses dois estão descendo, esses dois vão subir. Pode observar que esse funcionamento de 4 cilindros é parecido com esse sistema roda d'água com 2 pás. E o 3 cilindros, que é a nossa roda d'água de 3 pás, ela está intercalada. O eixo de manivela, ele é parecido com isso aqui. Enquanto esse aqui vai descer, esse aqui está subindo, e esse aqui, dependendo do tempo do motor, ou ele vai subir ou ele vai descer. Ou seja, ele está dividindo a carga mecânica em 3 pontos iguais. É a mesma coisa aqui na nossa rede elétrica trifásica. Eu tenho 3 fontes elétricas alimentando esse motor, dividindo essa carga de 5 CV. Então, se chegou nesse motor de 3 cilindros, porque se observou que apenas 3 cilindros se consegue alimentar com a mesma potência mecânica um carro do que 4 cilindros. E a mesma coisa foi observada na rede elétrica. Um motor de três fases, ele tem uma corrente bem menor do que um motor de 1 fase ou 2 fases, porque ele consegue distribuir essa alimentação igualmente nas 3 fases. Professor, e no caso do bifásico, eu vou utilizar a mesma fórmula também? E a raiz de 2, seria isso? Não, colega. No monofásico, deixa eu apagar aqui para explicar aí a sua resposta. Não, eu estou falando agora bifásico, né? Você falou monofásico, trifásico, eu estou falando bifásico. Pois é, só que o bifásico, ele utiliza o mesmo conceito, é por isso que eu vou apagar aqui para você compreender aqui. O bifásico, como que ele funciona? Vamos dizer que nós temos um equipamento aqui que ele é mono. Ok? Ele vem uma fase e um neutro. O cálculo da potência desse equipamento é dessa forma aqui. Tensão vezes corrente vezes o fator de potência. Equipamento. Lembrando que essa fórmula é válida para equipamento. Falou em motor, vai aparecer aquele N. Só que eu estou falando que aqui é um equipamento qualquer. Beleza. Agora eu não quero mais monofásico. Agora eu vou ter um sistema bifásico. Então isso significa que eu continuo com uma fase. Aqui onde era neutro, eu vou substituir por uma fase também. E a fórmula? A fórmula vai ser a mesma fórmula do monofásico. O que vai diferenciar? Que a minha tensão aqui, no monofásico era o 127, e agora no bifásico é 220. Ou seja, o comportamento de sistemas monofásicos e bifásicos
podem ser considerados iguais. Só muda o valor da tensão. Ou seja, continua com duas alimentações. Continua com duas alimentações. Não vai ter a raiz de 2 que o Jairo estava pensando. A fórmula se mantém igual. Ah, entendi, pessoal. Essa raiz de 3, tá? Potência igual tensão vezes corrente vezes fator de potência vezes a raiz de 3, só vai aparecer para sistema trifásico. Caso fosse o motor, teria que botar o rendimento também, né? Isso. Vezes o rendimento se for motor. Não é motor, a fórmula não tem rendimento. Ok? Então, o que vai diferenciar mono para bifásico é apenas o valor da tensão. Não vai ter raiz de 2, como o colega pensou. A raiz de 3 só vai aparecer quando for rede trifásica. Ok? Eu vou fazer a pergunta do seguinte: alguém está tendo dificuldade aí na lista? Tem colega aí que já avisou que já conseguiu fazer a lista, mas se alguém, os colegas que estão aqui, alguém está tendo dificuldade, tem alguma dúvida aí para fazer? Perguntar, quer dizer? Bom, a minha empresa bloqueou o YouTube. Aí agora eu tive que comprar um celular novo para acompanhar as aulas de novo. Aí, bom, o senhor colocou já lá no Class? Não, colega, foi você que pediu para colocar, né? Isso. Não, colega, eu ainda não coloquei, mas assim que terminar a aula eu coloco lá também. Beleza, então. Tá? Porque teve uns colegas aí que tiveram dificuldade de usar o Class, aí por isso que eu só mandei lá no grupo. Mas se você você conseguiu se adaptar lá, eu coloco lá sem problema nenhum. O problema do Class é que você não consegue enviar o arquivo pronto. Consegue. Na verdade, a gente só não teve tempo de falar sobre o Class, né? No caso, eu tive que digitalizar o meu papel e enviar. Você já corrigiu, já? Corrigir a última lista, né? Perguntar aqui. Só para saber, tiveram duas listas, certo? Certo. A primeira foi a que vocês ainda me entregaram pessoalmente, né? E a segunda foi essa já quando a gente parou as aulas presenciais, né? Ah, sim, de fato. Aí, no caso, essa daí que você está passando pelo WhatsApp é a terceira já. Já é a terceira e já vai ser a última. Entendo. Deixa eu abrir peço aqui. Pelo menos que me dê até esse final de semana, que acredito que eu consigo terminar para o senhor. Terminar, na verdade, essa lista. É muita coisa? Beleza. Nem vi ainda. É 15 perguntas. Mas tanto essa aula de revisão como a aula de ontem já foi a revisão para conseguir fazer a lista. Aí O prazo é até dia 22. Até dia 22, não é isso? Isso. Como o dia 22 é o último dia... Como o dia 22 é o último dia do módulo... Como o dia 22 é o último dia do módulo, eu só pedi que tentasse me enviar até meio-dia para justamente dar tempo de eu corrigir e lançar as notas. Teve um colega que perguntou se já pode enviar se pode enviar a lista para mim, né? Já pode enviar, mas já pode enviar no geral para poder eu já ir corrigindo, só que eu só vou lançar a nota no dia 22. A questão 15, colega, eu escrevi errado. Na verdade, eu esqueci de colocar lá no grupo.
A questão 15 está escrito assim, considerando os valores obtidos na questão 14 e 15. Na verdade, é questão 13 e 14. Ok? Eu escrevi errado aí. Vou colocar lá no grupo para os outros colegas que talvez não estejam assistindo agora, tá? A questão 15, eu estou fazendo a pergunta sobre a questão 13 e 14, né? Que foi justamente o parecido que eu não fiz aqui, né? Eu fiz um comparativo do monofásico e do trifásico. A questão 4 que o colega está perguntando, que parte da questão 4 você está com dificuldade? Para eu poder esclarecer aí. Porque a questão 4... Como é que vai ser? Como que é o quê? Como é que vai ser a passagem pro próximo módulo? Vai terminar dia 22, isso daqui, né? Aí como é que vai ser depois? Eu tô esperando a definição do Centec para me dizer como é que vai ser, para poder eu passar para vocês. Mas até lá no dia 22 eu já passo para vocês. Tá bom. Tá? O colega que perguntou aí da questão 4, eu preciso saber em que parte você está com dificuldades, mas só para resumir aí para você, a questão 4 ela foi feita um exercício parecido na revisão de ontem. Então, eu precisaria que você me dissesse que parte da questão 4 você está com dificuldades, ou se você teria condições de assistir lá no YouTube a explicação do exercício, porque eu fiz um exercício bem parecido com a questão 4. E outra pergunta também vai chegar a ter recuperação? Não, colega, não vai ter recuperação. O que eu vou fazer? Lembra que no primeiro dia de aula eu disse que eu faria 3 listas de exercícios, né? Para substituir a menor nota. Eu vou manter a mesma metodologia, como se fosse a recuperação, né? Então, se, por exemplo, você tirou uma nota ruim na primeira nota, e você acha que vai ficar reprovado por causa daquela primeira nota, então eu vou pegar a maior nota das listas e vou substituir na sua menor nota. Ok, obrigado. Ok? Então, Gleidson, eu preciso saber qual é a parte da quarta questão que você está em dúvida aí para explicar. Que eu vou fazer só um resumo aqui bem rápido. Tá? É sobre a parte da potência ativa dela, entendeu? Como é que é? Da potência ativa, né? Para desenvolver ela aqui. Ah, tá. Não é essa aqui, não. Peraí. Eu já estava lendo a outra questão. Fator de potência. Está aqui. Foi basicamente o que eu falei agora do motor, né? Nós temos fator de potência, que eu vou escrever só a simbologia, que é a potência ativa dividido pela potência aparente. No exercício da quarta questão, eu estou falando que o fator de potência foi dado. E informei que o transformador é de 0,35 kVA. Então, qual é a potência ativa desse equipamento? É a letra P. Eu preciso saber qual é o valor desse P aí, que é a quarta questão que você está perguntando. Então, eu vou achar esse valor. No caso que eu entendi aí nessa questão, é sempre substituir o valor que você quer chegar e dividir pelos valores que você tem, não é? Isso, só que nesse caso aqui, eu estou pedindo qual o valor da potência ativa desse equipamento. Então, eu dei fator de potência e dei potência aparente. Então, você vai multiplicar o fator de potência pela
aparente. Aí você consegue calcular potência ativa. Aquela última lista de exercícios que o senhor deu estava bem explicadinho. Aí, tipo, tem algum triângulo? É aquele triângulo lá que o senhor mostrou lá naquela hora? Sim, é aquele triângulo lá. Ah, sim. É porque Ok. talvez é que aquela lista eu consegui fazer tanto a parte teórica como a parte prática, né? Prática não, a parte de cálculo, né? É que infelizmente eu não consegui fazer a parte teórica a tempo. É por isso que eu mandei só as questões. Eu ainda vou tentar mandar essa parte teórica para vocês, para não ficar essa dúvida aí sobre esse assunto. Seria bom aquela parte só do triângulo, sabe? Porque só com aquele triângulo que o senhor passou, mostrando como achar a potência, como achar a tensão, corrente, deu para fazer todo o exercício. Aí, Tá. Não, na verdade, agora entendi qual é o triângulo que tu tá falando. Beleza. Esse assunto aqui, ele também utiliza aquele triângulo, só que eu lembro que eu tô falando aqui que potência, deixa eu escrever aqui. Por exemplo, potência é tensão vezes corrente, que é lá daquele triângulo. Só que agora está aparecendo o fator de potência e se for motor, está aparecendo rendimento. E se for trifásico, raiz de 3. Mas se prestar atenção, na essência, por exemplo, eu quero saber qual é a corrente de um determinado equipamento, né? Lá no triângulo, mostrava que quando eu queria achar corrente, né? Quando eu queria achar corrente, eu dividia a potência pela tensão, correto? Só que agora eu tenho todo esse agregado aqui, ó, na fórmula. Então agora, vou até colocar a corrente aqui do lado esquerdo. Então agora você também tem que colocar esses agregados, né? Fator de potência, o rendimento e a raiz de 3, se for trifásico, lá na pergunta. então, pelo que eu entendi, seria o mesmo esquema do triângulo, só que na parte de multiplicação, colocava o fator de potência, o rendimento, ou então dividia, E a raiz de né? 3. Que é pelo potência dividido pela tensão, vezes potência e corrente, Isso, rendimento. porque o nosso triângulo era assim, né? Isso. Que o nosso triângulo era mais ou menos assim, né? Não é muito bacana utilizar o mouse aqui para escrever à mão. Mas tá aqui, vamos dizer que o triângulo é desse jeito aqui, né? Eu quero achar a tensão. Lá no triângulo, potência dividida pela corrente, né? Você pode observar que a maioria das nossas questões é achar corrente. Então, eu vou pegar a potência e dividir potência dividido pela tensão. Só que a nossa fórmula, que é isso que você observou, a nossa fórmula ganhou agora fator de potência, ganhou rendimento e a raiz de 3 se for trifásico, que é justamente o que você observou aí. Ok? Ok, E a entendi. dúvida aí ok? Entendido aí a parte da quarta questão aí, colega? Você vai pegar fator de potência, potência ativa, dividido pela potência aparente. A quarta questão, eu estou pedindo esse P aqui. Então, você vai multiplicar potência aparente pelo fator de potência para você conseguir achar o seu valor de P.
Ok? Naquela parte que eu estava falando que parte da quarta questão, eu pensei que era a parte do transformador, que eu pensei que era essa questão aqui. Tá? Mas mesmo para os colegas que não assistiram a aula de ontem, que é essa aula dessa questão aqui, desse desenho, eu coloquei a aula do YouTube ontem, ela com um exercício bem parecido com essas questões aqui. É claro que os valores foram diferentes, mas assistiu a aula do YouTube lá, você vai conseguir fazer, no caso, a quinta, sexta, sétima, oitava, nona e a 10ª questão. Ok? Então, mais alguma dúvida, mais algum questionamento? E a última parte, só para a gente finalizar, deixa eu colocar aqui também para aparecer para todo mundo ver. É essa questão aqui, ó. Considerando os valores obtidos na questão 14, que na verdade não é 15, é 13. Questão 13 e questão 14. Ok? Só para concluir, eu estou perguntando que conclusão nós podemos ter, né? Eu estou querendo perguntar, porque você vai achar um valor de corrente monofásica e você vai achar um valor de corrente trifásica. Você vai observar essas duas correntes e tirar uma conclusão do que você vai observar com os valores obtidos. Ok? Mais alguma pergunta? Professor, para mim tá tranquilo. Tá de boa também. Tá. Então, senhor, a gente vai considerar como encerrada aí a nossa aula de hoje, e amanhã nós tiramos mais algumas dúvidas e se for necessário, se alguém ainda precisar, a gente faz mais alguma informação sobre essas partes de potência. E minha parte, como praticamente amanhã vai ser a última aula do módulo, eu quero fazer só uma revisão desde o início, lá do que a gente observou, essa parte de potência. Qual vai ser Fantástico. o assintomático?